Momento de catequese aqui no programa Alcançando Vitórias, hoje de maneira especial, trazendo o capítulo 30, parte 3 do livro Filoteia de São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota, cujo tema de hoje é a sinceridade da palavra ou na palavra. Nesse capítulo de hoje, a você que não leu, ou até mesmo que vai ler, ou já leu, ele nos conduz a uma profunda reflexão sobre a maneira como nós utilizamos as nossas palavras. São Francisco de Sales destaca a importância da sinceridade, a naturalidade e a fidelidade na linguagem da gente. Principalmente, ele aconselha a gente a não entrar na vida de uma mentira, de presença de mentira nas nossas palavras. Por quê? Porque quando a gente diz uma mentira, a gente joga pesado com algo perigoso que a gente pode se acostumar. São Francisco de Sales, inclusive, vai dizer que há uma necessidade da gente ser autêntico em nossa comunicação. Então, essa verdade na nossa comunicação é apresentada como uma expressão de devoção e de respeito a Deus. Por quê? Porque Ele é a verdade. Então, se Ele é a verdade, em nada no meu proceder deve conter mentira. Então, a ideia de que a mentira, mesmo que pequena, é inaceitável, é algo que é reforçado por São Francisco de Sales. E ele destaca que se por acaso, ali no meio da nossa conversa, uma mentira escapar, deve ser reparada prontamente com uma explicação verdadeira. Por isso, tem mais graça e eficácia, até mesmo essa correção. Quantas vezes, a gente naturalmente, e isso acontece muito, às vezes comigo assim, eu estou conversando e do nada a gente tende a querer se gabar de alguma coisa, a gente tende a querer aumentar alguma coisa. Isso principalmente quando é para competir ou ganhar de alguém em algumas coisas. Isso é algo que São Francisco de Sales vem para nós e diz que é reprovável. Então é importante nós termos essa consciência e corrigir o mais rápido possível, o mais breve possível. Por quê? Porque nisso tem graça e eficácia. Então a simplicidade é enaltecida como uma virtude. E ele diz assim que essas características de mentiras e de duplicidade, de vida dupla, é uma característica que é associada a almas fracas, espíritos fracos, ele vai dizer. Ele nos lembra que a prudência mundana, com todos os seus artifícios, é um sinal dos filhos desse tempo, enquanto os filhos de Deus seguem um caminho correto, um caminho com coração sincero. E ele ainda diz, quem caminha na simplicidade, caminha com confiança. Ele destaca que a confiança que pode ser alcançada quando a comunicação da gente é sincera, é direta, é muito maior, é muito grande. As pessoas confiarão mais em nós. O autor também adverte contra o silêncio afetado. O que é o silêncio afetado? É falar de menos também. Olha, São Francisco de Sales, quando diz para a gente falar a verdade, não quer dizer que a gente vai ficar calado e mudo também, para não dizer o que a gente pensa. Mas ele diz que ficar calado é exagerado, e falar demais também é exagerado. Então, ele destaca, inclusive, a importância de evitar extremos e buscar o equilíbrio na fala da gente. Certamente você conhece alguém que chega no ambiente e não para de falar. Não para de falar, não dá nem espaço para o outro. Quantas vezes nós somos assim também? E principalmente também tem aquela pessoa que chega num ambiente e não quer falar. Eu não estou falando de personalidade, eu estou falando de propósito. Eu chego e de propósito eu não falo. Fica parecendo quem está com birra, fica parecendo que a gente está reprovando, fica parecendo que a gente não está gostando do ambiente onde a gente está naquele momento. Então, São Francisco de Sales nos adverte, nem tanto e nem tão pouco. As palavras de São Luís, ele traz ao livro, essas palavras de São Luís são invocadas para reforçar a importância de contradizer com doçura e reservar palavras sérias e importantes para o momento certo. Inclusive, ele fala sobre corrigir. Você sabe que tem uma pessoa que está ali dizendo coisa que é mentira. Então, você tem que corrigir essa pessoa com doçura. O que é corrigir com doçura, Ivanildo? Dizer, meu amigo, não foi assim. Não. E às vezes até nem vale a pena corrigir na frente dos outros. Chama essa pessoa e conversa com ela. Só, olha, tu dissesse isso e isso, mas tu sabe que não é bem assim, né?
Então ele sugere que, ao participar de conversas, a gente evite assumir uma postura orgulhosa ou falar demais, promovendo ali a qualidade mais do que a quantidade de palavras na comunicação da gente. No mundo hoje, e esse escrito de São Francisco de Sales foi escrito há 400 anos, mas ele diz que no mundo de hoje, onde as palavras são muitas vezes usadas como armas, é ou não é verdade? Esse ensinamento de São Francisco de Sales ressoa como um chamado à integridade verbal, ou seja, a prática da sinceridade não apenas fortalece os relacionamentos da gente, mas também é vista como uma expressão de devoção espiritual. Que a gente possa refletir sobre o que a gente fala, que a gente possa refletir sobre a quantidade de palavras que a gente tem usado e se a verdade está presente em nossas palavras. Mas sempre buscando a simplicidade, a verdade e a graça na forma como nós nos comunicamos. E assim nós vamos alcançar as vitórias em nossas interações do dia a dia e, principalmente, isso também extravasa para o relacionamento com Deus. Que as nossas palavras sejam de bênção, que as nossas palavras sejam de verdade, mas sem esquecer a simplicidade e a graça de Deus presente em nossa vida. Que Deus nos abençoe.